Aleluia. Aleluia. A tua palavra nos garante, Senhor, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor estará. Sobre essa palavra, Senhor, nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste a tua presença no meio do teu povo nessa noite, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, para celebrar o teu nome, celebrar a tua grandeza, Senhor. Celebrar o Senhor que é digno, Senhor. Nós queremos te oferecer nessa noite, ó Senhor, ofertas suaves a ti, Deus. Nós queremos colocar, Senhor, o nosso corpo, Senhor, como sacrifício agradável nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Deus, que nos ajude a nos desvencilhar, Senhor, de tudo aquilo que nos impedir de prestar um culto agradável a ti nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toda preocupação desacerbada, Senhor, que vier atrapalhar o nosso entendimento da palavra nessa noite, caia por terra agora, em nome de Jesus. Coloca a minha vida e a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. E eu clamo a ti, Deus, em nome de Jesus, uma visitação real no nosso coração, a visitação da realeza no nosso coração, Senhor. Abrindo os pergaminhos, Pai, revelando os mistérios da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor vai comunicar ao nosso coração nessa noite não seja perdido à beira do caminho. Que o inimigo não venha roubar, Senhor, do nosso coração a semente que vai ser liberada nessa noite. A semente é boa e eu profetizo os corações bons, terras férteis aqui para receber a boa semente, Senhor. Pai, eu quero declarar, Senhor, juntamente com os meus irmãos, que a nossa dependência está totalmente de Senhor. A nossa dependência não está na força do nosso braço. É na tua força, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança. Assim como diz o Salmo 91, nós decidimos fazer do Senhor o nosso abrigo. O Senhor é o nosso abrigo, o Altíssimo é o nosso lugar de habitação, e nesse lugar nós encontramos segurança. Nós estamos protegidos, nós estamos seguros, porque nós fizemos do Senhor o nosso lugar de morada. Obrigada, Senhor. Obrigada porque na tua sombra nós temos descanso. Na tua sombra nós temos proteção. Quando o nosso adversário vem nos atacar, primeiro ele vê aquele que faz a sombra sobre nós. É nesse lugar que o teu povo é seguro. E é nesse lugar que nós decidimos todos os dias morar. No Senhor. Nós não vamos entrar na sua presença nessa noite, porque nós não saímos dela, Deus. Nós vivemos na tua presença. É diante do olhar dos 3 que nós vivemos. É diante da observação do Senhor que nós estamos. Nós permanecemos na tua presença nessa noite, Senhor, para desfrutar do pão da presença que vai ser liberado na mesa nessa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração sedento. Nós estamos com fome, nós estamos com sede do Senhor. Nada vai roubar a nossa melhor adoração nessa noite. Profetizo que nada vai roubar a nossa concentração nessa noite. Profetizo o espírito da profecia no nosso meio, ministrando aos nossos corações, não só através da minha vida que estou com o microfone, mas através de cada um dos meus irmãos que estão aqui à sua disposição, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Entre Rei da Glória, o Senhor invencível nas batalhas. O Senhor tem vencido a dureza do nosso coração todos os dias. Venha e entra e vença mais uma vez, Senhor. O Senhor é poderoso para isso. Colocamos os nossos corações à sua disposição. E o Senhor nos vença nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Temos algum visitante aqui nessa noite? Alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Pai, eu quero te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante desta casa. Pai, que o Senhor venha superabundar, Senhor, o celeiro dos meus irmãos, nossos celeiros, para que nós possamos, Pai, compartilhar com aqueles, ó Senhor, que necessitam de ajuda. Muito obrigada, Senhor, por ter guardado os nossos empregos, os empregos dos provedores dessa casa, Senhor. Profetizo que não há crise, Senhor, no celeiro dos teus filhos, Deus. Porque a nossa provisão não vem do homem, a nossa provisão vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Nossa alegria, ela não está firmada em circunstâncias, amém? A nossa alegria é um fruto do Espírito, por isso nós estamos alegres. Não é porque vai tudo bem. Não é porque aqui está tudo bem, exteriormente, mas aqui está tudo bem. Porque ainda que fora não esteja bem, vai ficar bem, amém? O Senhor está completando a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Durante a ministração, eu quero que vocês memorizem 2 versículos específicos. Um não precisa memorizar a referência, só o versículo em si, tá? Que está em Hebreus 12, 29, que é: porque nosso Deus é um fogo consumidor. Repete comigo: nosso Deus é um fogo consumidor. Em Jeremias 23, 29 diz: a minha palavra é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Então o Senhor é fogo consumidor, a palavra do Senhor é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Profetizo que nós somos a penha nessa noite, nós somos uma pequena pedra nessa noite, nós somos uma rochinha nessa noite, cujo martelo do Senhor vai nos esmiuçar, amém? Para que tome o formato que Ele deseja, o que tiver de excesso em nós nessa noite. O Senhor vai ter toda a liberdade para que o fogo purificador venha e nos purifique. E retire de nós tudo aquilo que está entre nós e Ele. Amém? Abram comigo em Malaquias 3, a partir do versículo 1. Malaquias 3, a partir do versículo 1. O Senhor estava ministrando ao meu coração já há alguns dias acerca dessa palavra. E o nome dessa palavra é o processo da purificação. O processo da purificação. E eu fui ver alguns vídeos que falam da purificação da prata, né, do ouro, como que refina a prata, como que refina o ouro.
Eu achei interessante acerca da prata, o que estava escrito sobre a prata. E eu quero falar com vocês antes de começar no texto bíblico. Diz assim: para purificar a prata, o ourives senta próximo ao fogo, segurando a prata, não tira os olhos dela e não deixa exceder o calor do fogo para que ela não seja destruída. A prata está pronta quando reflete a imagem do ourives nela. Nós somos prata e nós somos ouro. O fogo purificador do Senhor é para tirar essas impurezas que nos impedem de refletir a face de Deus. Nós não estamos nas mãos do nosso inimigo, irmãos. E nós não estamos nas mãos de nenhum homem. Nós estamos nas mãos de Deus. Aquele que nos segura pela mão e nos purifica. E Ele sabe a medida certa que a gente vai suportar. Ele não vai colocar um fogo sobre nós para nos destruir. A intenção do Senhor não é nos destruir, mas nos fazer filhos parecidos com Ele. O fogo do Senhor, Ele vem sobre nós para tirar de nós todas as práticas da velha criatura. As práticas que nós cometíamos antes de Jesus. Tudo aquilo que não parece com Ele, Ele vai purificar. Para quê? Para que nós nos tornemos parecidos com o Pai. Para que as pessoas olhem para nós e vejam o Pai. A própria palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É a santidade dos filhos dele. O mundo lá fora não tem acesso à imagem do Senhor. Mas eles têm acesso a nós. E através de nós eles podem ver o Deus que nós servimos, o Pai que nós temos, que também é Pai deles, eles só não sabem ainda. Amém? Então que nós sejamos filhos à cara do papai. Que a gente não venha fugir do processo da purificação. Malaquias 3:1 começa assim: vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Aqui no primeiro versículo, me chamou muita atenção na parte B do primeiro versículo, onde ele fala assim: o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. Quem aqui é templo de Deus? Quem aqui é a habitação de Deus? Aquele nos garante aqueles que me buscam, ou vocês que buscam, nós que buscamos o Senhor, Ele virá até nós. E Ele repete, certamente virá, diz o Senhor. Aqui Ele é redundante. Ele fala que virá e Ele repete novamente, certamente Ele virá. Virá para quem? Para aqueles que o buscam. Quem busca, irmão, o Senhor quer ser encontrado por eles. O Senhor não vai deixar ninguém buscando em vão. Ele virá. Diga comigo, Ele virá até mim, porque eu tenho buscado. Amém, queridos? Aí ele diz
Quem poderá suportar quando ele vir? Quem permanecerá em pé quando ele aparecer? Ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Todas as vezes, eu não sei vocês, mas todas as vezes que a gente está aqui na igreja, principalmente aqui em comunidade, em unidade, que a gente percebe a presença real do Espírito Santo em alguns momentos, né? Dificilmente, gente, vou falar de mim, eu consigo ficar sem pedir perdão para Ele. Dificilmente eu não me prostro diante dEle. A presença dEle é muito perceptível. E a tendência da gente é se derramar na presença dEle. É cair aos pés dEle. É se arrepender. Você começa a arrepender até de pecado que já pediu perdão. Tamanha é o temor que gera da manifestação da presença do Senhor. Só que esse fogo, como tem dito aqui em Malaquias, esse fogo ele tem um porquê. E não é para nos destruir, é para nos purificar. Diga comigo, o Senhor, Ele quer e Ele vai nos purificar. Amém? E no processo do vídeo que eu estava assistindo, da purificação do ouro e da prata, o que me chamou a atenção é que para ele chegar no ponto final, o processo se repete várias vezes. Várias vezes aquele metal é colocado no fogo. Aquele fogo que vem, que purifica. Teve um dos vídeos que eu vi, quando as impurezas saíram, ficou tipo uma borra preta. E ele vem e submete aquele metal a um novo processo, onde começa a dar a coloração do metal. E é um processo árduo. E é um processo de dedicação ao ourives. Ele não deixa aquele metal lá no fogo e sai para fazer outra coisa. Ele fica com os olhos no metal. Ele fica ali controlando a temperatura do fogo. Teve um que ele falou assim, eu não posso pôr muito fogo aqui, porque esse nem é o objetivo. Então, até o calor do fogo, ele tem uma temperatura específica. E assim é conosco. O Senhor sabe até onde a gente resiste. O Senhor sabe até onde Ele pode ir conosco. E como eu já disse antes, a intenção do Senhor não é nos destruir. A intenção do Senhor é tirar as impurezas que há em nós. E o que são as impurezas? As impurezas são os pecados. As impurezas são aquilo que me impede de ser puro. O que me impede de ser puro diante de Deus? O que me impede de ser puro é o pecado. Então esse fogo, ele vem, ele reflete sobre nós a luz dele, ele nos esquenta, ele nos faz começar a analisar aquilo que nós temos feito, que tem desagradado e não se parece com o Senhor. Por mais doloroso que seja o processo, por mais doloroso que seja o processo da purificação, nesse texto ele nos garante que o Senhor está sentado como ourives, segurando aquele metal. Nós não estamos sozinhos no período da purificação. Nós estamos acompanhados pelo Senhor. Ele nos leva para a purificação, mas Ele permanece conosco, Ele não nos abandona. Não nos abandona com as nossas impurezas. Pelo contrário, a gente vem para Jesus do jeito que a gente estava. Tudo mazelado, tudo cheio de pecado, tudo cheio de coisas horrorosas. E nem por isso Ele se afasta de nós. Ele permanece junto de nós o tempo todo no processo. Diante do fogo, todo pecado que nos mantém impuros são expostos e eliminados mediante ao arrependimento. Jesus na cruz, Ele vem, nos perdoa e nos purifica
Amém? Jesus, ele é o próprio fogo consumidor do Senhor manifestado em gente. Jesus, ele veio porque nós não iríamos suportar, irmãos. Nós não iríamos suportar passar pelo fogo do ourives e pelo sabão do lavandeiro. Jesus falou, eu topo, eu vou por eles. E Jesus veio. E Jesus, ele pagou um alto preço para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que através do Cristo nós abríssemos mãos daquilo que nos torna impuros. Eu falei, Senhor, mas o Senhor fez praticamente tudo. Eu não vim para Jesus porque eu quis, Ele que me convenceu e eu vim, Ele me amou primeiro. Está escrito na palavra do Senhor, mesmo virada no pecado, mesmo cheios de pecado, o Senhor nos amou primeiro e nos atraiu para esse lugar de purificação, cujo filho dele passou por esse processo árduo que a gente não suportaria. Aí eu falei, Senhor, mas o Senhor deixou tudo pronto, agora está fácil. Sabe nada, inocente, né? Porque, na verdade, irmãos, não é fácil. O processo da purificação não é fácil. Por quê? Quando nós nos entregamos a Jesus, nós passamos por um processo de exposição. Nós nos colocamos expostos com tudo aquilo que nos envergonha, diante da pureza e da santidade de Jesus, diante da pureza e da santidade do Senhor. Isso gera vergonha em nós, porque aquela luz do fogo, aquela luz que brilha, ela começa a iluminar aquilo que não se parece com Jesus. Porque mesmo tendo vindo para Cristo e sido perdoados na cruz do Calvário, nós estamos em processo de abrir mão daquilo que era da velha natureza. Muita coisa, irmãos, eu nem sabia que era pecado. E não estava nem aí, porque eu estava na cegueira. Mas aí quando a gente vem para Jesus, e essa palavra que é fogo, Jeremias chama a palavra do Senhor de fogo, essa palavra vem nos ensinando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que eu tenho que abrir mão e aquilo que eu tenho que me posicionar. Aí eu peguei e falei assim, tá. E agora? E agora Jesus pegou na nossa mão e começa a caminhar conosco. Lembra que ele fala? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Me dê seu fardo pesado, toma o meu que é leve. Pega seu lugar comigo aqui no jugo. A canga, 2 lugares, né? Ele de um lado, eu do outro. E ele conversando comigo no caminho. Me explicando o que eu tenho que fazer. E o Senhor falou assim, conta um pouquinho do seu processo. O salmista Davi, ele fala para os outros os meus feitos na sua vida. E o Senhor tem feitos grandes na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas assim, hoje eu quero focar no processo de purificação da minha vida. Há pouco tempo, o ano passado, eu faço parte de um grupo. E nesse grupo a gente faz leitura de livros, né? E o livro que estava para ser lido, eu até coloquei no nosso grupo aqui dos que servem, para que a gente pudesse ler. E o nome do livro, deixa eu só achar ele aqui. O nome do livro é 5 votos para obter poder espiritual. Quem aqui quer poder espiritual? Amém? Meu Deus, esse título me atiçou, porque eu gosto do poder, né? Eu quero o poder. Mas eu não sabia o que me esperava, né? E eu fui ler o bendito do livro, que é do Tozer. E eu vou falar uma frase de cada um dos 5 votos para vocês entenderem aonde o Senhor me pegou e aonde Ele quer pegar vocês, amém? Porque eu não vou passar por essa sozinha. Nós somos um corpo, né? Então eu vou falar para vocês acerca dos 5 votos. 5 votos para obter poder espiritual.
Falei, gente, na hora que eu terminar de ler esse livro, vai ser só glória, né? Aleluia. Aí o primeiro é, trate seriamente com o pecado. Primeiro voto. Todo pecado conhecido deve ser nomeado. Ou seja, quer pedir perdão? Não pede perdão por atacado. Pede perdão por pecado específico. Dê nome para o seu pecado. Ah, o meu pecado é avareza. Me perdoa porque eu sou avarenta, né? É fofoca. Me perdoa por causa da minha língua. Então, dê nome. Não fala os pecados no atacado, não. Deve ser nomeado, identificado e repudiado. O pecado consciente deve ser renunciado. Amém? Segundo voto. Não seja dono de coisa alguma. Devemos ser libertos do senso de posse. Tudo é de Deus. Somos mordomos dele na terra. Não posso sofrer a perda de algo que não era meu. Se tudo é de Deus, se eu perdi, eu não tenho que sofrer, porque nem meu era, tem dono, é de Deus. Falei, beleza, esses dois aqui eu até pratico, tá tudo certo, vou ficar poderosa, né? Aí, número 3. Nunca se defenda. Não devo me defender. Eu entrego minha defesa a Deus e Ele me defenderá. Ele permite que nossa reputação caia por terra para o nosso bem. Aí aqui começou a apertar um pouco. Aí eu falei, agora vai ficar meio difícil ficar muito poderosa, porque esse negócio ficou piscando aqui. Eu falei, vamos para os outros dois. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Devemos enterrar qualquer maledicência que chega até nós. Deus tomará conta daquela história. Não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa do Pai com você. Nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Eles estão assentados na mesa do Pai conosco. E o Pai está presente na mesa e Ele está vendo quando a gente fala mal um do outro. Isso aqui também te impede de ter poder espiritual. Número 5, nunca aceite qualquer glória. Não procurar reputação entre os santos. Nosso Senhor desistiu da sua reputação. Quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Lembra que Jesus pegou o chicote e expulsou os comerciantes do templo. Aí, no meu caso, o pecado que me impedia de ter poder espiritual tem a ver com a reputação. Aí eu entendi o processo que eu tenho vivido nesses anos aqui. Quando eu vim de Caldas Novas, estava tudo bem lá em Caldas Novas, ministerialmente falando, principalmente. Lá eu ministrava a palavra, lá eu trabalhava em retiro, lá eu liderava a escala de intercessão para os retiros, lá eu era diaconisa, e, enfim, estava ativa na obra. Beleza. Aí Deus nos traz para Passo Fundo. Nós queremos aprender mais de Deus, vamos para o Mevan Itajaí. Deus fala, não, vocês vão aprender com quem está começando, vocês vão para o Mevan de Passo Fundo. Aí a gente, então vamos para o Mevan de Passo Fundo. Mevan é tudo igual, aleluia, né? Aí nós viemos. Estamos debaixo da mesma cobertura, só que cada um tem um processo. Cada Mevan tem seu processo. O Mevan Sede tem mais de 20 anos, pastor? Por aí, então já está um adulto, né? E a gente, bebê, a gente que estava chegando aqui, bebê no processo. Chegamos no Mevan de Passo Fundo, as pessoas não nos conhecem. Não nos conheciam naquela época. Então, o que vai acontecer com a família do Tom? Bora todo mundo para o banco, para as pessoas conhecerem o coração de vocês, para depois vocês atuarem na obra. Aí vocês imaginam, mais de 2 anos com o ministério fervendo lá em Goiás, e chega aqui e senta. Nós chegamos em janeiro. Quando foi em novembro, conta os meses. Novembro, o pastor Célio nos chama e fala, não, vamos começar um grupo de convívio. Nós começamos, lembra, pastor, ali no finalzinho de novembro, início de dezembro. Pensa numa glória, irmãos, porque nós tínhamos um grupo de convívio em Caldas Novas, que era o céu na terra. A gente falava que ia ser a nossa rua Azusa lá em Caldas Novas.
E era massa mesmo, sabe? Enfim, começamos o convívio, beleza. Aí, nesse período de banco, o Senhor começou a me mostrar que eu sabia muito bem fazer, eu sabia muito bem ser uma ótima obreira, uma serva do Senhor, mas eu precisava aprender a ser filha. E o filho não precisa trabalhar para desfrutar. E eu achava que eu precisava, né? E para mim desconstruir, até hoje está desconstruindo ainda, que eu morro de medo de ir para o outro extremo, de ficar de braço cruzado, porque eu sei que as práticas das boas obras anunciam a quem nós servimos, amém? Então Deus queria me trazer para o equilíbrio. Beleza, começamos o convívio, foi bênção e tal. Aí depois eu comecei a coordenar a sala de oração e bombando a sala de oração e tal. E eu e o meu marido sendo lixado dentro de casa também. E às vezes aconteciam algumas coisas e eu ia para o Senhor e falava: Senhor, se eu tenho que falar com meu marido, tudo é meu marido, né? É a síndrome do Adão, a culpa é da Eva, né? Então a culpa é do meu marido, e Deus vinha, puxava minha orelha e mostrava o tanto que eu ainda estava errada, né? E beleza. Passou-se, não sei se foi 2 anos depois da sala de oração, nesse período, a gente tinha parado com o convívio, estava muito puxado para o Marlon viajava muito, e chegou um dia, eu já tinha ensaiado várias vezes, por causa da minha alma, entregar a sala de oração para o pastor Célio. Aí eu começava comendo pelas beiradas a conversa, né? E o pastor já, acho que pegava no espírito, já me fazia mudar de ideia. Então não entregava, nunca entregava. Quando foi o ano passado, Deus falou, primeiro ele falou com o pastor Célio e a pastora Beth. Eles nos chamaram, falaram: olha, por causa do trabalho do Marliton, vocês não estão conseguindo desenvolver o diaconato. Então há um peso espiritual sobre vocês, porque tem um encargo que vocês não exercem. Então vocês estão liberados do diaconato. Beleza. Tranquilo, até aí suave, né? Mas passou uns meses, o Senhor falou comigo assim. Aí eu já tinha lido o livro. Aí ele começou a mexer na minha reputação. Aí o Senhor falou comigo assim, através de uma frase do Josemar Bessa. Se o meu nome pode ser glorificado na sua vida através do seu fracasso. Eu falei: oi? E aquilo segurou. E um dia, uma irmã aqui na igreja falou assim: olha, o Senhor manda te dizer que Ele vai te passar pela fornalha da aflição. Eu falei: uau, fornalha da aflição. Tinha 3 queimando, mas tinha um junto, né? Então vai dar tudo certo. Só que demorou mais ou menos um ano para a fornalha começar a esquentar. E eu tinha esquecido. Aí o Senhor falou assim: você vai entregar a sala de oração. Gente, vocês não têm noção tanto que eu chorei dentro da minha casa. Falei: Deus, eu já não sou nada. Não tem convívio, não tem diaconato. A única coisa que me restava era a sala de oração. E eu vou ter que entregar. O povo vai achar que eu estou pecando, que eu estou no pecado. O que vão pensar de mim de ter entregado a liderança? Irmãos, eu não estava muito preocupado com a sala. Eu estava preocupado com o que iam pensar de mim por ter entregue a sala. E Deus falou assim: entrega, seu Isaac. Vim aqui. O pastor nem insistiu dessa vez, irmãos. Falou amém. Eu falei: então é de Deus, né? É de Deus. Entreguei a sala. Aí, onde eu chegava, mas Deus, Ele é forte para tratar o cabra, né? Onde eu chegava, as pessoas falavam assim, quando a gente viajava: vocês são de qual ministério? Do Mevan. Mas Mevan é bênção, né? É bênção, irmão. Você faz o que lá? Não faço nada, não. Nada? Não. Não, gente. Vocês estão entendendo que não tinha uma resposta? O Senhor estava me levando a entender que eu não preciso fazer para ser. Você é minha filha, pronto e acabou. Se você estiver exercendo algum cargo, tudo bem. Se não tiver, tudo bem. Mas para mim não estava tudo bem, porque ficava um vácuo. Você faz o que lá? Gente, não fazer nada. Como assim não faz nada? Deus mostrando para mim o tanto que a preocupação exacerbada
com a minha reputação me tornava impura. Porque eu não estava preocupada com o corpo, eu não estava preocupada com a encargo, eu estava preocupada com o meu nome. E o que importa é o nome de Jesus. Eu tenho que estar preocupada se o nome de Jesus está sendo glorificado na minha vida. É o nome dele que importa, não é o meu. O que eu faço para Deus só representa quem eu sirvo e de quem eu sou filha. E se eu não estou fazendo nada, isso não muda em nada da minha vida com Ele, da minha intimidade com Ele. Mas falar para vocês, irmãos, é muito fácil, mas naqueles dias foi horroroso para mim. Eu falei, Deus, eu não sou fofoqueira. Deus, eu peço perdão e falo não para os meus pecados. Deus, eu não fico sentada falando mal de ninguém na minha mesa. Mas eu tinha problema com reputação e eu nem sabia o tanto. Gente, para vocês verem o tanto que o negócio era crônico. Um dia estava eu e minha família, né, Beto, acho que você vai lembrar disso. Estava eu, os meninos e o Marliton. E nós fomos para o Passo Fundo Shopping. E quando você sobe a escada rolante, do lado dela tem uma pilastra, que eu não sei para que é aquela pilastra, é só para envergonhar a gente. Ela é dessa grossura, fica do lado da escada. E de frente à pilastra tem uma loja, 2, 3, não sei, loja de roupa. Aí o que a mulher faz quando ela passa em frente a uma loja? Você fica toda a vida olhando a loja. E o Marliton não estava segurando a minha mão nem nada. E na hora que eu virei, gente, eu mandei a cara na pilastra. Vocês não estão entendendo. Marliton, como é que você não viu que eu ia bater a cabeça na pilastra? O problema não era eu ter batido a cara na pilastra. O problema é que tinha gente que viu. Entendeu? Ele me fez, gente, enfiar a cara na pilastra, na ponta da escada rolante. Tinha gente subindo e tinha gente descendo. E eu tinha que achar alguém para botar a culpa do Marliton que soltou minha mão. Entende tanto que é sério? Então não é só ministerialmente. Para quem tem problema com reputação, qualquer coisa é motivo para a gente se envergonhar e eu vou colocar a culpa no outro, porque a culpa não é minha. A feiura não é minha. Foi o pastor que me tirou os meus encargos tudo e agora eu não sou nada. A culpa é dele. A culpa não é dele. O pecado é meu. Eu que estava cometendo o pecado. O pastor, o ministério, foi só uma ferramenta que Deus usou para me mostrar aonde que estavam as motivações do meu coração. E isso, gente, estava tão escondido, eu não fazia isso porque eu queria, eu nem sabia que eu tinha esse pecado. Mas eu queria ser poderosa espiritualmente falando. Eu queria agir no poder de Deus. Então eu vou te mostrar o que te impede de fluir mais ainda no poder de Deus. Poderia estar mais longe, mas não está por causa da prática do pecado. O que eu fiz? Me perdoa, Deus. Eu me arrependo. E me ajuda. Gente, sozinha eu jamais conseguiria. É humilhante você reconhecer diante de Deus que você tem um pecado tão idiota desse. E eu lá estou nem aí para a minha reputação, pelo menos não deveria. Eu tenho que estar aí para o que Deus pensa de mim e como eu o represento. Só que era um pecado que me impedia de estar mais limpo um pouco. Isso era impureza, gente. Isso estava entre eu e Deus em algumas situações. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele é gracioso. E nós estamos na mão dEle no processo da purificação. Eu estava e estou na mão do Senhor no processo da purificação. Ele não esquentou ao ponto de me destruir. Ele tirou toda a resistência que eu tinha de perceber aquilo. E agora, o que eu vou fazer com o pecado que Ele me apresenta? Eu abro mão. Senhor, me perdoa, mas me ajuda. Isso está aí de quanto tempo? Há muito tempo. Gente, eu detesto o meu nome envolvido em conversa. Detesto, eu fico cuidando para ver se eu não me envolvo com falatório, com essas coisas. Não é só por causa da reputação, porque eu acho que os nossos nomes têm que estar envolvidos naquilo que edifica. Só que era muito mais do que isso. Mas Deus, Ele é gracioso e Ele tem me ajudado, amém? E outra coisa que, um outro versículo, eu estava até conversando com a Lu. Eu não sei vocês, mas nesses dias parece que a chapa está mais quente, amém?
Nesse dia de pandemia, parece que ele colocou um pouquinho mais de lenha na fogueira. E o fogo está mais quente um pouco. Eu converso com pessoas e as pessoas também estão identificando pecados, estão abrindo mão, o Senhor trazendo alinhamento. Algumas coisas precisa abrir mão, não é pecado, mas abre mão porque Deus está pedindo e por aí vai. E eu conversando com a Lula em casa, nesses dias, quantas coisas que a gente tem descoberto que já era para a gente ter aberto mão, já era para ter passado de fase, sabe? E isso ainda não tinha sido resolvido, mas Deus está mostrando. E quando Ele mostra, eu me arrependo e abandono. Aí, e assim, para casais, eu acho que a maior ferramenta para o casal é o cônjuge. O cônjuge é aquela lixinha que vai dando formato, até ficar redondinho, né? E tudo com respaldo bíblico, né? A gente ainda respalda o negócio, né? Aí lá na carta de Pedro fala que se o marido não estiver obedecendo a palavra, a mulher fica em silêncio e esse homem vai ser conquistado. Até aí, tudo lindo. Até aí eu tinha lido e praticava. Pelo menos achava que fazia certo. Aí a semana retrasada, Deus falou, vem cá, deixa eu te mostrar porque o versículo não termina aí. Então tem parte dele que você não está fazendo. Falei, então tá bom. Deixa eu olhar aqui onde é que está. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Em 1 Pedro 3 diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver. Parava aí no modo de viver. Só que o versículo não terminou aqui. Seu modo de viver puro e reverente. Impureza, pureza. Reverente a quem? Ao meu marido? Reverente a Deus. Meu modo puro e reverente a Deus. Aí, o que eu fazia? Porque a culpa é sempre do Adão e da Eva, né? Não, a culpa é da Eva e a Eva da serpente, né? Síndrome de Adão, pôr a culpa em alguém. Então, quando as coisas apertavam lá em casa, eu achava que a culpa era do meu marido. Aí, o que eu fazia? Eu vou ficar em silêncio, porque aí eu fico em silêncio e cumpre-se a palavra. Que aí ele vai ser conquistado pelo meu modo, calada. Só que eu ficava calada, mas o bico estava desse tamanho, batia a panela, arrastava a vassoura. Às vezes não respondia bruta para ele, porque eu tinha que ficar em silêncio, mas o meu olhar secava o meu marido. E eu não precisava falar nada para ele, porque Deus mora dentro de mim e sabia tudo que eu falava em pensamento. Tinha pureza? Não tinha pureza, tinha silêncio. Mas não tinha pureza e nem tinha reverência. E tem umas 2 semanas que o Senhor está tratando comigo nessa situação. Não adianta a mulher ficar calada para o marido obedecer a palavra. Ela tem que ficar calada, mas ela tem que ter um modo puro e reverente de agir. Aí ele vai citar Sara, nossa irmã Sara, né? Lá do Antigo Testamento. Aí ele fala assim, as mulheres do Antigo Testamento, do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Para que tudo que a palavra fala dê certo, eu preciso confiar em Deus, que sugeriu. E o Senhor me mostrou todas as vezes que o seu marido foi resistente a alguma coisa com a minha palavra, que eu te trazia à memória esse versículo, você não cumpria ele na completude. Você cumpria ele só no silêncio, mas por dentro você não estava obedecendo, por dentro você não estava calada, por dentro não havia pureza nem reverência a mim. Falei, Senhor, então me perdoa. Que o Senhor me ajude, quando for necessário, me calar, mas agir de forma correta. Porque não depende do meu marido, depende de confiar em quem me deu
a ordem para cumprir, que é o próprio Deus. Se Ele falou, vai dar certo. Então, o nosso papel é cumprir com o que Deus tem falado. Esse fogo purificador, ele tem um porquê. É para tirar as impurezas de nós, é para nos limpar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É para nos trazer da forma limpa e agradável que agrada a Ele. Amém, queridos? Que nós venhamos nos submeter ao processo do ourives até que reflita a imagem de Deus em nós. Que nós venhamos ouvir, porque Deus é um Deus que fala. Não é só a gente que fala. Ele fala conosco, Ele fala pela palavra, Ele usa um irmão, usa até sonho. Ele usou até mula para falar, jumenta. Então Ele fala. Se a gente não estiver entendendo de um jeito, Ele vai fazendo até com que a gente entenda. Mas a forma principal dele falar é através das Escrituras. Está muito claro, tem texto que é autoexplicativo. Nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor e entender que Ele está nisso. Ele está nos purificando, Ele está no processo, é Ele que está com a mão, Ele é o próprio fogo. Aí eu falei assim, Senhor, então faz todo sentido aquele texto de Levítico, que o fogo do altar nunca apaga. Por que esse fogo do altar nunca apaga? Porque eu ponho a lenha? Não, porque Ele é o próprio fogo. E por que tem que ter fogo constante? É muita impureza para ser limpada, meus irmãos. As impurezas só terminarão quando Jesus completar a boa obra. Nós estamos no processo, então é fogo. É fogo em nós, irmãos, para queimar tudo aquilo que é impuro. Tudo aquilo que é sujeira, que está em nós, que está no nosso pensamento, na forma de falar, na forma de agir, como eu me visto. Tudo isso vai passar pelo fogo. E digo mais, aqui quando ele fala, quem poderá suportar quando Ele vier? Não é se Ele vier. Aqui me garante que se eu busco, Ele vem, e quando Ele vem com fogo ardente. Não é se Ele vier, é quando Ele vier. Porque Ele vem, irmãos. Hoje nós estamos vivendo diante da presença desse fogo. Esse fogo que João, lá em Apocalipse, chega e não suporta ficar em pé. Ele cai diante da presença de Jesus, que tinha os olhos como chama de fogo. Então, que nós venhamos nos sujeitar aos processos de purificação de Deus. Não é fácil, foi vergonhoso para mim todos esses... Tem 2 anos já que eu estou passando por esse processo. Vocês acham que é legal falar isso aqui? Não é legal, eu poderia guardar para mim. Mas por que eu estou contando para vocês? Porque isso é para que o nome dele seja glorificado no final. Ela era assim, ela era daquele jeito, mas ela se submeteu. Eu não vou fugir disso. Eu quero que ele venha e queima mesmo tudo aquilo que que é sujeira em mim ainda. Aí Deus me levou lá na história do Pedro. Essa eu quero que vocês abram comigo. Vamos lá comigo. Deixa eu só achar aqui. Onde eu coloquei? Já estamos terminando, tá, gente? Enfim, eu acho que eu não escrevi. Mas é quando Jesus fala com Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Todos, não era só Pedro. Satanás pediu para peneirar vocês. Mas por você eu vou interceder, para que você não se desfaleça. Jesus podia ter impedido a peneirada? Podia. E lá fala da peneira do trigo. E eu fui pesquisar qual que é a finalidade de se peneirar o trigo. Aí me deram lá a opção já da farinha do trigo, por exemplo. Quando se peneira a farinha do trigo, aquelas bolinhas, elas ficam na peneira e a parte coadinha desce. Qual que é a finalidade daquilo? Para que a massa fique leve e macia.
Então havia impureza em Pedro. E o Senhor Jesus permitiu Satanás passar a peneira para que aquela impureza saísse e ficasse só aquilo que ia edificar a vida de Pedro. Então até as peneiras que Deus libera na nossa vida é para que a gente fique melhor, é para que a gente fique purificado, a gente fica leve. Então Deus tem os processos de trabalhar com cada um. Deus, Ele me faz passar vergonha em público, gente. Quantas vezes eu já passei vergonha em público, ter que falar as coisas que Deus faz comigo. Mas eu não me importo. Porque eu sei que o nome dEle vai ser glorificado. E tem irmãos que escutam e se identificam. E entendem que nós não estamos na mão de Satanás. Nós estamos na mão do ourives eterno, do fogo consumidor. Do Deus que é puro fogo. Labareda de fogo que aquece e que limpa. Então, que nós não venhamos fugir da purificação do Senhor. Aqui no versículo 3, ele fala, né? Ele sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Para quê? Para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, os levitas eram aqueles que cuidavam do templo. Eles eram sacerdotes. Cuidavam da manutenção, do sacrifício. E ele fala que essa purificação era para que esses levitas voltassem a oferecer sacrifício aceitável ao Senhor. Só que hoje, na nova aliança, nós somos constituídos reinos de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós cuidamos do templo do Senhor. Primeiramente esse templo aqui, depois esse templo aqui. Então não tem uma classe de pessoas designada para isso. Todos nós, Pedro fala que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Então o serviço aqui e o serviço aqui não é obrigação dos nossos pastores. Nenhum dos pastores e nem de líderes nessa casa. O processo de apresentar sacrifícios agradáveis é individual. E lá em Romanos, abram comigo, lá em Romanos 12:1. Em Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Naquela época, os animais não podiam ter defeitos. Tinham que ser animais perfeitos. E hoje nós somos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É de nós que sai o sacrifício aceitável ao Senhor. Como que nós estamos, irmãos? Como que está a nossa vida? Será que nós temos nos colocado como um sacrifício agradável a Deus nesses dias? Como será que tem sido o aroma que sai de nós? Que cheiro que sai de nós? Eu lembro quando não tinha Instagram ainda, era só Facebook. Eu falava, gente do céu. Tem irmãos que no Facebook não sai aroma agradável. Sai cheiro de enxofre, gente. Então, quando o fogo chega em nós, que tipo de cheiro que sai de nós? Nós estamos cooperando com o que Deus está fazendo conosco. Nós estamos nos submetendo a essa purificação para que sejamos esse sacrifício agradável a Deus. Que nesses dias, para que possamos ser sacrifícios leves para o Senhor, que tenham um bom cheiro, que a gente permita, sem
atrapalhar, mas que a gente coopere com o que Deus está fazendo conosco. Aqui ele fala, aqueles que buscam, se nós temos buscado o Senhor, Ele vai vir, gente. E se Ele vem com esse fogo que nos purifica. Estava conversando com a minha cunhada hoje, quando a gente é bebê na fé, tem muitas coisas que são liberadas para a gente que naquele período a gente não entende. E hoje eu já entendo o que Deus quis falar naquele ano de 2012 comigo. O nosso pastor liberou uma palavra sobre mim, sobre o meu chamado. E parte do que ele falou assim: come o rolo. Come o rolo. Rolo é a palavra, irmão. Por isso que Deus tem feito o desejo no seu coração de ler as Escrituras. Come o rolo. Por onde você passar, vai ficar rastros de fogo. E eu achava que tinha a ver com reteté. Eu achava que rastro de fogo tinha a ver com xereguedé, aqueles negócios, né? Eu falei, vai estar fácil então, porque é muito fácil para mim esse negócio. Só que depois que eu fui amadurecendo, que eu entendi que esses rastros de fogo que fica por onde eu passo é o fogo da palavra. Que a palavra é fogo. Quem senta na minha mesa, quem conversa comigo, eu não consigo falar de outras coisas. Eu não consigo falar de academia, de emagrecer, de viagens. Não tem nada contra isso, tá, gente? Mas é porque o meu assunto é esse. Então, quando a pessoa passa pela minha vida, o rastro de fogo que eu deixo na vida dela é o fogo da palavra. Essa palavra que limpa, essa palavra que arde no coração. Igual os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava falando das Escrituras. E depois eles falam, nosso coração não ardia quando ele falava. O nosso coração tem que arder diante das Escrituras. E nós temos que ser esses que falam as Escrituras. Que anuncia, que fala o que a Bíblia fala. Entende? Ao ponto das pessoas ouvirem falar assim, uau, está escrito, vai lá conferir. Foi a palavra de Deus que mudou a minha vida. Ela é viva, ela é eficaz, ela é o próprio Cristo encarnado. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. E Jesus é a sabedoria de Deus feita em homem. Então nós precisamos nos envolver com as Escrituras, ler as Escrituras. Fundamentados em que nós estamos, irmãos? Será que nós estamos sendo purificados por essa palavra? A palavra nos confronta, como eu tenho sido confrontada pela palavra nesses dias. E eu louvo a Deus por isso, porque eu percebo que Ele me ama. Deus me ama tanto que Ele não vai me deixar cometendo as coisas erradas. Ele vai me falar pela palavra. Filha, assim está errado. Assim, completa aqui, lê tudo, vive tudo. E assim é com você também. Que nós venhamos nos colocar diante da presença de Deus, nas Escrituras, meditando nas Escrituras. Tem tesouros maravilhosos para nós aqui nas Escrituras, amém? Abram comigo em Mateus 3. Já estamos terminando. De verdade agora. Mateus 3. Quem que não gosta do fogo do Espírito Santo, né? Quando a gente chega para Jesus e fala, nossa, aquela irmã é sapatinho de fogo, aquele irmão é labareda de fogo. A gente só pensa nos movimentos, né? Ora em línguas, e cai para frente, para trás, e aquele negócio, só que não é disso que está falando. O batismo de fogo é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E aqui em Mateus 3:11 diz, ele fala assim, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela
separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, qual que é o objetivo da purificação, meu irmão? O objetivo da purificação é não ser palha. Porque se nós formos palha, esse fogo que nunca se apagará, ele está falando da segunda morte. Da morte eterna, do lago que arde em fogo. Então nós precisamos em vida, enquanto houver fôlego de vida em nós, há esperança para nós. Então nós precisamos agora nos submeter a esse batismo do Espírito e do fogo, para que a gente seja trigo e não seja palha. Porque ele vai vir com a pá e ele vai separar. E quando ele separar, aqueles que forem palha vão ser lançados no fogo eterno. E em Malaquias, eu quero que vocês observem esse último texto, para que vocês consigam contemplar o que vai ser para aqueles que não são palha, para aqueles que são trigo, para aqueles que, por mais doloroso que fosse, se submeteram à purificação, se submeteram ao processo, não murmuraram, mas entenderam o que Deus está fazendo. E olha, gente, na minha vida, 90% do processo de purificação envolvia pessoas. Deus usava pessoas, Deus usava situações, Deus usou congregação, Deus usou liderança, Deus usou um monte de situações adversas que eu não gostaria de ter passado, para me mostrar, porque Ele já sabe, para me mostrar as minhas reações. Eu não reagia como Jesus. Na maioria das vezes, nas minhas provações, eu não fui aprovada de primeira. Ele me colocava na prova, eu reprovava. Eu me colocava diante do Senhor, Ele me capacitava e logo a prova vem de novo, irmão. A mesma. No Senhor, com a ajuda dEle, eu conseguia ser aprovada. Às vezes não de segunda, talvez nem de terceira. Mas Ele não desiste de nós e o processo ele é contínuo. Até Jesus voltar, nós estamos no processo de purificação. Preciso compreender as provações. Fui reprovado? Me submeto à Tua palavra. O que eu tenho que fazer a partir de agora, diante da Tua palavra? É o que nós devemos fazer. Para quando a prova vier novamente, nós sermos aprovados. Porque as provações, o intuito das provações é nos tornar maduros e irrepreensíveis. Se está difícil, irmão, se submeta, passe aprovado, se torne maduro. Que o Senhor nos livre essa comunidade, livre o Mevan de Passo Fundo, da síndrome do Adão. Vamos assumir nossas responsabilidades. Vamos parar de colocar a culpa no outro. Vamos parar de colocar no outro os nossos olhos, porque foi a culpa dele que me fez reagir desse jeito. Não, você reagiu desse jeito porque está ruim dentro. Nada externo pode ter o poder de afetar nossas reações internas. Se o que falam de mim não é verdade, eu não posso me ofender. Se a pessoa está falando uma mentira a meu respeito, o problema é dela. Como que eu vou me ofender se eu sei que eu não sou aquilo? Deus sabe que eu não sou aquilo, então eu não me ofendo. Porque se eu me ofendo, eu ainda estou imatura. Eu ainda estou permitindo a opinião do outro influenciar minhas reações. Então, que nós sejamos corajosos para assumir as nossas vontades,
para assumir que nós erramos porque nós colocamos os olhos no outro, e não na palavra, e não no Senhor. Que nós sejamos uma igreja madura. Que nós sejamos uma igreja madura, ainda que nos caluniem. O que nós devemos fazer? Bem dizer. Se falam mal de nós, nós devemos falar bem. Se nos persegue, nós devemos o quê? Orar por quem nos persegue. Está tudo escrito. É fácil? Nunca foi. Não é fácil, mas é possível, amém? Porque Jesus passou por isso e Ele deixou o Espírito Santo de Deus em nós para nos ajudar e nos consolar. Amém? Bora lá. Malaquias 4 diz assim, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. É isso que tem para quem não é palha. É isso que tem para quem teme ao Senhor. É isso que tem para quem se coloca diante dos processos de Deus. É isso que tem para quem tem a coragem de buscar. E quando Ele chega como fogo ardente, não corre. Quantas pessoas nós conhecemos, ou até mesmo nós, em algumas vezes, quando o fogo começou a esquentar, nós, perna para quem te quero. Tá difícil demais. Isso não é para mim. Isso é para todos que o temem. Vamos nos colocar de pé. Que nessa noite essa palavra venha entrar no nosso entendimento, sair da cabeça, descer para o coração e ir para a prática. Que nós venhamos praticar essa palavra, que nós venhamos nos submeter aos processos de purificação, ao fogo do ourives e ao sabão do lavandeiro. Gente, a minha avó faz sabão. Quanto mais soda tem no sabão, mais o sabão é eficaz para clarear a roupa. Só que aquilo corrói até os dedos da gente. Ou seja, para nos limpar as nossas vestes do pecado, irmãos, dói. O processo é doloroso. Mas a noiva do Senhor Jesus, as vestes dela é alva como a neve, feita de linho fino, branco como a neve. Então nós devemos nos colocar nesse lugar e falar: Senhor, tem mancha de pecado ainda? Então me purifica. E eu te digo mais, o Senhor leva, por exemplo, quem tem problema com reputação, vocês já viram aqui o que Ele faz, né? Por exemplo, quem tem problema com fofoca, o Senhor vai colocar a gente, vira e mexe numa roda onde tem um monte de fofoqueiro. Mas como diz o pastor Rogério, eu não preciso falar. Eu nem preciso ficar lá ouvindo a fofoca do outro. Se eu não quero e a pessoa não para de fofocar, eu levanto e vou embora. Ah, mas é ladrão. Faz igualzinho fez com Judas. Toma conta então do dinheiro do ministério aqui, do Jesus. Entende? Porque Ele vai colocar situações onde nós temos debilidade. E isso não é o Satanás, irmãos. É o Senhor. Olha, você tem fraqueza nessa área, então eu vou te apresentar. Você é uma pessoa irada? Então eu vou colocar um motoqueiro para passar e quebrar o seu retrovisor. E eu quero ver qual que vai ser a sua reação. Entende? Esse tipo de situação para mostrar para nós em que nível que nós estamos. Eu lembro que o Marlton em Brasília, um carro veio e bateu atrás dele. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu conheci o meu marido na velha criatura. A gente tinha um Gol quadrado lá em Goiânia e ele era terrível no trânsito.
Nessa época a gente tinha trocado o carro por um Astra. Ou seja, o carro era melhor. Eu falei, agora quero ver como é que vai ser esse negócio. Gente, ele desceu do carro e eu lá dentro do carro, né? Senhor, tem misericórdia, tapa a boca do meu marido, em nome de Jesus, ele já tinha convertido. Aí ele desceu, olhou atrás, o cara saiu do carro, tinha arranhado. Aí o cara falou assim, pega o meu telefone e manda arrumar o carro, que eu vou mandar pagar. Marta falou assim, não, irmão, vai na bênção, tá tudo tranquilo. Ali eu vi que algumas coisas no meu marido já estavam ficando para trás. Ali ele teve domínio próprio. Então o Senhor, Ele vai nos proporcionar situações para ver se a gente ainda age da natureza errada, da natureza caída. Então eu não posso fugir dos processos. Me submeto aos processos para que o Senhor me permita, aqui como está em Malaquias, ver o sol da justiça se levantar, trazendo cura em suas asas. Sol da justiça se levantando, trazendo cura em suas asas, e vocês correrão como bezerros soltos no pasto. Duas coisas eu quero que vocês memorizem. No Éden não tinha muro. Amém? No Éden não tinha muro, mas tinha a árvore do bem e do mal. Na Nova Jerusalém não vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas terá muro. A Nova Jerusalém terá muro. Qual que deve ser o nosso anseio? Estar do lado de dentro dos muros da cidade santa. Nós devemos ser resultado da salvação em Cristo Jesus pela graça e o resultado das nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar se nós vamos ficar de fora desse muro ou do lado de dentro desse muro. Que nós venhamos nos comprometer com a palavra de Deus, nos comprometer com o que o Senhor está fazendo para nos levar no nível de maturidade, filhos maduros, filhos perfeitamente completos nele. Amém? Quero orar por nós. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tira as vendas dos nossos olhos. O Senhor vem com graça, com misericórdia, nos mostrando, Senhor, os processos aos quais o Senhor nos submete. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós demos mérito a Satanás, dando a ele o crédito, Senhor, de toda a dor que nós estávamos sentindo, quando era o Senhor que estava nos purificando. Nos perdoa, Deus. Que o Senhor nos dê discernimento para compreender quando é o Senhor que está fazendo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a sermos filhos maduros, filhos comprometidos com a Tua causa, filhos comprometidos com a Tua palavra, filhos comprometidos à leitura das Escrituras, ao ponto do nosso coração queimar. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser como palhas, mas que o batismo do Teu Espírito e o batismo de fogo venha nos encontrar como trigo, Deus. Nos ajude a ser trigo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar do lado de dentro dos muros da Nova Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que nós corremos do Seu fogo purificador. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós oferecemos sacrifícios com cheiro de enxofre para o Senhor. Nos perdoa, Deus. Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor é insistente. Espírito Santo, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos consola, o Senhor nos encoraja.
Pegue nas nossas mãos nessa noite e nos ajude a passar pelos processos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor conosco. O Senhor tem nos demonstrado tanto que o Senhor é empenhado em nos purificar. Muito obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos apresenta uma revelação das Tuas Escrituras. Pai, muito obrigada por nos dar a garantia, a certeza de que todos que Te buscam, o Senhor vai se apresentar a eles. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse ajuntamento de irmãos, Pai, em volta da Sua mesa. Muito obrigada pelo pão compartilhado nessa noite. Peço a Ti, Deus, que o Senhor nos leve guardados debaixo das Suas asas para casa. Peço a Ti que o Senhor venha consolando os nossos irmãos que estão internados, os nossos irmãos que perderam seus entes queridos para o Covid-19. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, provisão para os nossos irmãos, para aqueles que estão precisando de ajuda financeira, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir também, nos ajude, Senhor, a errar menos, Deus. Nos ajude a caminhar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Deus. Que nós venhamos nos encontrar aprovados naquele dia, Deus. Aprovados, que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que Jesus seja elogiado através dos Seus filhos, Pai. Muito obrigada, Deus, nós Te amamos, Pai. E nós reconhecemos, Pai, a Tua soberania sobre nós, Pai. Amém. Glória a Deus. Fogo que consome, nós Te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós Te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós Te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, Sabe, tem vezes que nós... Tem vezes não, a maioria das vezes nós precisamos ser confrontados. A palavra ela tem alguns propósitos. Uma delas é nos encorajar, ora nos admoestar e ora nos corrigir. Enquanto as ministrava, eu tive uma impressão no meu espírito. Quando a gente vai ao açougue e quando a gente quer fazer algo amolecer, nós, principalmente músculo, né?
Você bota numa panela de pressão e a fervura da água então amolece ali para que você possa digerir. Eu vi um coração sendo amolecido na fervura. Um coração sendo amolecido na fervura. Essa foi a minha impressão no Espírito. Aí a palavra nos diz que nós precisamos ter um coração de carne e não de pedra, para que nós sejamos confrontados pela palavra e ela faça a diferença em nossa alma, porque no nosso espírito a palavra já está pronta, mas na nossa alma nós precisamos ser admoestados. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu sei que ela é fundamento para as nossas vidas. Que noite gloriosa, amém, irmãos? Aleluia. Sábado nós temos culto de casais aqui neste lugar, então esteja intercedendo. Vai ter um movimento bem bacana, vai ser tremendo. E sexta ainda nós temos sala de oração, então nós vamos estar nesse movimento já orando aqui pela sala e tudo mais. Amém, irmãos? Vamos para casa em paz. Levanta as mãos para o céu, em sinal de reverência. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que está em nosso meio. Sabemos, Pai, que nós precisamos da água do Espírito para nos amolecer, Senhor. Mas nós precisamos do fogo, Senhor, para que sejamos forjados segundo a Tua palavra. Nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares. Não deixe, Senhor, que o nosso adversário roube a palavra do nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, doce Espírito. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Vamos em paz. Em nome de Jesus.